Hoje vou falar superficialmente da nova indumentária do Dragão projetada para a época 2021-22. Os equipamentos foram oficialmente apresentados no site do clube e nas redes sociais ao longo de pouco mais de uma semana e está na hora de fazer uma análise sucinta. Estás interessado? Então, fica aqui comigo. Antes de continuar, quero pedir-te que te inscrevas no canal e cliques no sininho para receberes todas as notificações. Vais poder, desta forma, acompanhar o canal todas as semanas com conteúdos sobre o teu clube e, simultaneamente, ajudarás com certeza o canal a crescer para produzir mais e melhores temas. Como já disse, foram dados a conhecer os novos equipamentos para a nova época. Tal como habitualmente, o equipamento tradicional, o equipamento alternativo e também o terceiro equipamento que acompanha sempre nos últimos anos. A acompanhar as três camisolas também podemos conhecer as três camisolas de guarda-redes que vão, combinar com cada um dos equipamentos dos jogadores de campo. A minha análise vai incidir essencialmente sobre o equipamento principal, ou seja, o equipamento tradicional ou como lhe queiras chamar. Sob o lema Como Nós, um de Nós, inserida na campanha Dragons March On, a camisola tradicional apresenta desta vez um fundo branco à frente e um fundo azul nas costas, restando apenas uma pequena parte inferior das costas com fundo branco. À semelhança da época transata, é apresentado pela New Balance uma camisola novamente com 4 listas azuis. A principal diferença é que essas listas nesta nova camisola são mais largas do que as listas da camisola da época passada. Isto faz com que, aparentemente, as duas listas mais centrais sejam as únicas listas da camisola. Mas não é verdade. Existem mais duas listas nas zonas laterais que ficam, de certa forma, discretas e passam algo despercebidas, confundindo-se até com o azul das costas e o azul dos ombros. Dá-me a sensação de que se pretendeu passar a imagem de que a camisola tem apenas duas listas frontais, ao invés de 4. Além disso, a aposta da New Balance passa pela inclusão de suaves linhas diagonais que dão um toque renovado nas tradicionais listas azuis e brancas. As mangas e ombros são azuis e a gola volta a ser redonda. Para além da tecnologia já conhecida que ajuda a manter os jogadores frescos e secos, desta vez é introduzido um sistema de ventilação para aumentar o conforto na camisola. A publicidade frontal e o logo da marca deixam de ser em amarelo e passam a ser em azul bebê. Pormenores no dobroado das mangas completam a descrição deste modelo. Foi escrito na apresentação desta camisola que um clássico é sempre um clássico. E a camisola principal do Futebol Clube do Porto é o clássico que, ano após ano, os adeptos mais anseiam redescobrir. Ora, eu sou sempre muito crítico em relação ao equipamento tradicional porque nunca está definido o número de listas azuis verticais nem a espessura das mesmas. Ora tem 2 listas, ora tem 4, já teve apenas uma, mas também já vi com 5. São listas largas, são listas estreitas, são listas assim. Houve sempre camisolas ditas tradicionais para todos os gostos e feitios. Ora, chamar clássico um equipamento tradicional que não tem uma definição do número de listas e nem de espessura, ano após ano, não me parece mais correto. Para quem não conhece a história do Futebol Clube do Porto e os seus equipamentos ao longo de mais de 100 anos, o que eu estou para aqui a dizer pode parecer um chorrilho de asneiras. Agora, para quem conhece, sabe que o Futebol Clube do Porto nos primeiros anos de vida, e quando falo naturalmente nos primeiros anos, falo nas 3 primeiras décadas do século XX e não em 1893, o Futebol Clube do Porto teve equipamentos diferentes quanto ao número de listas.
Durante esses anos houve permanentemente uma indefinição quanto ao número e espessura das listas verticais. Só a partir de 1937 é que o clube definiu o número de listas da sua camisola. Apenas duas faixas azuis entre 8 e 12 cm sobre um fundo branco mostravam a identidade do equipamento do Dragão. Foram mais de 6 décadas em que as duas faixas azuis sobre o fundo branco representaram um equipamento tradicional e direi verdadeiramente clássico. A partir do ano 2000 e até à atualidade, com a Nike e com a New Balance, voltou-se a brincar um pouco às listas. A aposta tem sido centrada nos primórdios da história do Futebol Clube do Porto. Ano após ano, vejo que é esta a realidade. Inclusive, em 2001-2002, o Futebol Clube do Porto teve um equipamento sem listas, dividido metade branco, metade azul, inspirado num equipamento alternativo que vigorou na longínqua época de 1924-25. Se a tendência é cada vez mais essa, deve-se deixar de chamar clássico a um equipamento que, de clássico, no meu ponto de vista, terá muito pouco. E por isso quero deixar aqui um convite e, de certa forma, um desafio às marcas de equipamentos e também ao Departamento de Marketing do Futebol Clube do Porto que apresentem nas próximas épocas, por exemplo, o terceiro equipamento da história do Futebol Clube do Porto. Não sabes qual é? Pois, eu vou-te dizer. É o equipamento com camisola grená, que muitos defendem ser vermelha, com calções brancos ou com calções azuis e meias azuis, inspirado no Arsenal de 1906. Ora, perante os estatutos do clube, eu sei que não é possível apresentar esse equipamento como o equipamento tradicional, mas poderia ser, por exemplo, o equipamento alternativo ou um terceiro equipamento. A questão que deixo é a seguinte. Se mexem tanto no equipamento principal a nível de listas e muita inspiração houve para criar os equipamentos alternativos ao longo destes últimos anos, porque é que em mais de 20 anos nunca houve ideias de se apresentar um equipamento inspirado no terceiro equipamento da história do clube? Fica aqui a dica para o Departamento de Marketing do Futebol Clube do Porto. As páginas douradas da história do Futebol Clube do Porto terão em 2021-22 um espelho à altura no equipamento alternativo. Predomina o azul com tons marinhos, onde os pormenores dourados saltam à vista na parte frontal da camisola. A nova malha alternativa dos Dragões surge sob o desígnio de ouro sobre azul, com os calções e meias no mesmo tom. Eu considero que neste caso foi uma ideia muito feliz, muito bem conseguida para este equipamento. É um equipamento, do meu ponto de vista, muito bonito e que me agrada de sobremaneira. O emblema apresenta-se como emblema monocromático. Quanto ao terceiro equipamento, ele apresenta-nos uma camisola rosa com pormenores em preto, quer na gola em V, quer no dobroado das mangas. Os calções e meias são igualmente em preto. Moderno e arrojado, o terceiro novo kit do Futebol Clube do Porto resulta num visual diferente, contemporâneo, caracterizado por uma mistura entre o clássico e o vanguardista. Tal como no equipamento principal e no equipamento também alternativo, foi utilizado o sistema inovador NB Dry para ajudar a manter os jogadores frescos e secos do primeiro ao último minuto e também inclui um sistema de ventilação em Jacquard para promover o máximo de conforto. No que diz respeito aos equipamentos de guarda-redes, todos têm um grafismo original. O principal será em tons cinzentos, o Arm Alpaca Grey. O alternativo é em tons de saffron, com um grafismo de manchas amarelas em chamas. E o terceiro chega numa cor azul light slate. Todos eles apresentam emblema monocromático. Bom, e assim chegamos ao fim de mais um episódio deste canal. Se gostaste deste vídeo, deixa aqui em baixo o teu like, escreve o teu comentário sobre todas as camisolas do Futebol Clube do Porto 2021-22. Podes, por exemplo, dizer-me qual é a tua camisola preferida e porquê. Entretanto, eu vou ficar por aqui e deixamos o encontro marcado para a próxima semana
para mais um episódio do canal Malha Azul e Branca. Um abraço e até lá!